partir do versículo 13 do Evangelho de Mateus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Tome seu assento adorando ao Senhor Jesus. Eu sou um obreiro voluntário e itinerante, então você adquirindo os meus materiais, você está me ajudando, me abençoando e semeando o nosso ministério. O livro, além das canções, ele tem um propósito diferente. Todo o dinheiro arrecadado através do livro será destinado ao projeto do novo CD. Pela fé eu já comecei a gravar, mas vai ser um processo longo, porque é um investimento muito alto. Só ano que vem para lançar. Então o livro é para angariar os fundos necessários para a gravação do CD. Os louvores novos já estão queimando no meu coração. Então você adquirindo o livro, além de você estar levando um livro com 180 páginas, com muitos devocionais sobre adoração para sua casa. Você pode ler um devocional por dia, se você quiser. Fica uma leitura leve, uma leitura que vai abençoar os teus devocionais. Além de tudo isso, você estará investindo em mais um projeto para a glória do reino de Deus, que será o CD totalmente teu a ser lançado no ano que vem. R$20 vai custar o livro, R$20. Eu tenho os meus CDs também, CD Vinho Novo e CD Refúgio, R$15 cada. E a camiseta Você Chegou ao Seu Destino, que é muito interessante, a estampa, qualidade muito boa, R$30. Dá para comprar pela maquininha do cartão de crédito ou débito se for Visa ou Master. Eu sei que muita gente tem vontade de dar glória a Deus quando eu digo isso. Então vai ter lá a maquininha, sei que fica mais fácil, é um recurso, tá bom? E assim você estará nos ajudando, nos abençoando. Em rápidas palavras, eu quero compartilhar uma reflexão que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, que é um culto de missões e culto que tem a ver também, obviamente, todo culto é culto de adoração. A palavra culto já é adoração. Mas também estamos lançando um livro que fala sobre adoração. E existe realmente uma parceria muito íntima entre adoração e missão. Nós podemos enxergar isso na Bíblia Sagrada. O que Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, nada mais é do que uma declaração de adoração. Ele está reconhecendo a identidade de Jesus. Ele está exaltando aquele que Jesus é. Inclusive, ele está exaltando-o acima de tudo e de todos. Porque tudo começou quando Jesus reuniu os seus discípulos e perguntou para eles o que é que as pessoas estão dizendo ao meu respeito. Quem o povo diz que eu sou? E a resposta foi: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros ainda dizem que tu és Jeremias, ou algum outro dos profetas. Aí Jesus torna a pergunta pessoal, íntima e até constrangedora. Ele olha nos discípulos de Jesus, como ele está olhando nos meus olhos e nos teus olhos nessa noite, e ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus quer ser conhecido, Jesus quer que você o conheça. E aí Pedro traz essa resposta iluminada, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entre outras tantas explicações sobre essa declaração tão profunda, o que ele está dizendo é: Senhor, tu és muito maior do que Elias, tu és muito maior do que João Batista, tu és muito maior do que Jeremias.
Se Elias pôde fazer descer fogo do céu, é porque foi tu quem enviaste este fogo dos céus naquele dia. Se João Batista pôde batizar com água, tu somente podes batizar com fogo. Se Jeremias pôde chorar, chamando o povo ao arrependimento, tu és o próprio caminho de arrependimento, que faz o homem se converter, se constranger, se quebrantar. Tu és muito maior do que tudo e do que todos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é adoração, é reconhecer quem Deus é e exaltá-lo acima de tudo, acima de todos. Nada nem ninguém pode se comparar ao nosso Deus. Ele é sempre maior, Ele é muito maior do que tudo, do que todos, do que qualquer situação, inclusive maior do que os teus problemas, maior do que as dificuldades que você tem enfrentado. Deus é maior. Quantos podem exaltá-lo nessa noite? Quantos podem adorá-lo nessa noite? Porque Ele é maior. O que é interessante é que esta resposta de Pedro não foi fruto do seu intelectualismo, não foi fruto da sua inteligência, não foi fruto da sua capacidade de raciocinar. Muito mais do que isso, o próprio Jesus esclarece de onde veio essas palavras de Pedro, qual é a fonte, qual é a raiz, qual é a origem dessa declaração de Pedro. Jesus disse: olha Pedro, não foram as pessoas que te ensinaram isso, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, foi Ele quem te deu essa revelação, foi Ele quem te fez entender melhor quem eu sou. Isso me faz entender que a adoração é fruto de revelação. Adoração é fruto de revelação. Aquele que ainda não é um verdadeiro adorador é porque ainda não recebeu essa revelação de Deus. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, tenho certeza que Ele está aqui e Ele está trabalhando nos corações, e eu creio que Ele pode alcançar mais alguém aqui. Eu creio que Deus pode se manifestar para você nessa noite. Eu creio que você pode receber uma revelação de Deus e passar a ser a partir de hoje um verdadeiro adorador do Senhor. Porque quem conhece a Ele, quem tem essa experiência de vê-lo se manifestando, é impossível não adorar quando Ele se apresenta, quando Ele se manifesta. Não tem como deixar de adorar esse Deus que é santo, que é digno, que é glorioso, que é poderoso, que é maravilhoso. E mais do que isso, a revelação é a porta para a salvação. Porque a essência da salvação, a essência da vida eterna é conhecer a Deus. Pedro reconheceu quem é Jesus. Uma revelação verdadeira sobre a identidade de Jesus. E isso é vida eterna. O mesmo Jesus vai dizer na oração sacerdotal que a vida eterna é esta: que conheçam a Deus Pai e ao Filho a quem tu enviaste. Olha a definição que Jesus dá de vida eterna e salvação. A vida eterna é esta: que conheçam a Deus Pai e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se você não conhecer a Jesus, então você não será salvo. Se você não for salvo, você não poderá ser um verdadeiro adorador. Mas Ele está aqui nessa noite e você pode conhecer a Jesus. E deixa eu dizer mais: a maior necessidade do ser humano é a necessidade de conhecer a Jesus. A maior necessidade do ser humano não é dinheiro. A maior necessidade do ser humano não é saúde. A maior necessidade do ser humano não é nem mesmo as coisas boas da vida, como saúde, amigos, família. Tudo isso é muito bom, mas a maior necessidade do ser humano é conhecer a Deus. Por isso Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Eu preciso conhecer a Jesus. Você precisa conhecer a Jesus. Você precisa de vida eterna. Você precisa de uma experiência pessoal e real com o Senhor Jesus. E Ele quer que você tenha esse conhecimento de Deus esta noite. Mas então Jesus diz para Pedro, depois que ele dá essa declaração tão profunda, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra não é Pedro. Senão Jesus teria dito: tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Não, Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o próprio Pedro vai reconhecer que ele não era a pedra, que Jesus era a pedra. Quando ele escreve a sua carta, ele vai dizer que Jesus
é a pedra que os construtores rejeitaram, mas que passou a ser a pedra angular sobre a qual a igreja está fundamentada e firmada. O próprio Pedro declara isso. Jesus é esta pedra fundamental. Coitados de nós, se Pedro fosse a pedra. Aqui ele está sendo usado por Deus. Um pouco mais à frente o texto vai dizer que ele já foi usado pelo diabo para tentar desviar Jesus da cruz. Pedro era um ser humano como eu, como você, limitado, pecador e falho. Não é ele a pedra, não é ele a rocha fundamental. A pedra fundamental é Jesus. A pedra fundamental é Jesus. E se você está sobre ele, se a sua família está edificada sobre ele, pode vir a chuva, pode vir as tempestades, pode vir o vento, você vai permanecer em paz, seguro, salvo, feliz, cheio do Espírito Santo, porque você está firmado sobre a rocha eterna, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Cristo é a pedra. E então, Jesus diz: e as portas do inferno não poderão prevalecer contra a minha igreja. E é aqui que eu encerro. As portas do inferno não poderão prevalecer contra a minha igreja, diz Jesus. O que começou com a adoração já chegou num momento que fala especificamente de missão. Adoração e missão caminham juntos. O Evangelho de Marcos diz que Jesus escolheu os 12 para que eles estivessem com ele e então fossem enviados. Primeiro estar com ele, para então serem enviados. O que é adoração? Adoração é muito mais do que levantar as mãos. Adoração é muito mais do que cantar louvores e músicas. Adoração é muito mais do que participar de um culto num domingo à noite. É muito mais do que isso. Jesus não disse que o Pai procura a verdadeira adoração. Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. É diferente, Ele quer vidas. A essência da verdadeira adoração é a entrega. Você precisa estar com Ele. Por isso Jesus chamou os 12 para que em primeiro lugar eles estivessem com Ele e então fossem enviados. Se você é um adorador, então você poderá ser um verdadeiro missionário. Se você não é um adorador, você até pode ser uma espécie de um missionário, mas é um falso missionário, é uma fraude, é uma mentira, porque você não vai fazer para a glória de Deus, você não vai fazer para cultuar a Deus, você não vai fazer com alegria no coração, com prazer. A religião pode convencer pessoas a fazer coisas para o Deus da sua religião, mas somente o Espírito Santo de Deus pode fazer de você um verdadeiro adorador e um verdadeiro missionário que ama fazer a obra de Deus e tem alegria até em sofrer pela obra dele, se for necessário, como a Bíblia mostra. Adoração e missão têm que andar juntas, senão não é segundo o coração de Deus, senão não é segundo os padrões de Deus. Caminham juntas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus já está falando de missão. Só que porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Eu sempre pensava nesse texto como porta, ou seja, o inferno vai me atacar e não vai conseguir me vencer. Mas o que Jesus está dizendo aqui é mais do que isso. Ele está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O que é porta? É instrumento de defesa, é algo que você fecha para defender o que está dentro dos limites da porta, o que está do lado de cá. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o inferno não tem direito, o diabo não tem direito sobre a terra. Ele acha que ele é dono de alguma coisa, mas ele não é dono de nada. O Salmo 24 já diz, o Senhor está dizendo: minha é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus, o diabo não é dono de nada, nem do inferno ele é dono. Até a chave do inferno está na mão de Jesus, diz a palavra de Deus. O que é que ele faz então? Ele pega aqueles que estão no pecado, ele pega aqueles que estão afastados de Deus e fecha uma porta sobre eles e tenta aprisioná-los, e tenta impedi-los, e tenta segurá-los. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: o inferno vai fechar as portas para que vocês não possam ganhar almas. Só que tem uma coisa: as portas do inferno não poderão prevalecer contra a minha igreja. Eu vou derramar o meu poder sobre a minha igreja, eu vou derramar minha unção, minha autoridade. Minha igreja vai marchar, vai tomar posse, e todo lugar onde pisar a planta do vosso pé será vosso, diz o Senhor Jesus. Nada pode impedir o avanço desta igreja, a marcha desta igreja. O inferno não pode vencer essa batalha, porque ele não tem fundamentação própria. Ele não é dono de nada, ele não está fundamentado em nada.
Ele é como uma tenda móvel. Se o reino chega, ele tem que sair. Aonde o reino chega, ele tem que sair. É por isso que Daniel deu uma revelação do sonho de Nabucodonosor. Neste sonho havia uma estátua que tinha cabeça de ouro, que alguns teólogos interpretam como o reino, o Império Babilônico. Tinha peito e braços de prata, que alguns dizem que é o Império Medo-Persa. Tinha ventres e quadris de bronze, o Império Grego. Pernas de ferro, o Império Romano. Pés de ferro e barro, que pode representar a Roma como república que estava dividida. Ferro e barro, divisão. Só que aí tem um detalhe nessa visão, e Daniel interpreta. Houve uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e foi jogada contra aquela estátua. Quando aquela pedra se choca contra aquela estátua, ela destrói completamente aquela estátua. E o que me chama a atenção nesse texto é que diz que aquela pedra encheu toda a terra. Toda a terra. Toda a terra. O inferno não tem fundamentação própria nessa terra. Toda a terra está nas mãos do Senhor Jesus. E essa pedra é Jesus. É a rocha fundamental. A igreja está firme nessa rocha. E nós precisamos avançar e vamos vencer, porque Cristo é aquele que está na frente do seu povo. Aleluia. Querido, essa é a natureza da igreja. Jesus não está dizendo a minha igreja vai ficar se defendendo. Jesus não está dizendo a minha igreja vai ficar protegendo os seus, tentando não perder. Não. Igreja que fica paparicando os seus membros, preocupados, desesperados, doentes para não perdê-los, e esquece de ir em busca daqueles que ainda estão perdidos. Não é igreja. Jesus não está dizendo a minha igreja vai ficar se defendendo, não. Quem tem que ficar se defendendo é o inferno. Mas as portas do inferno não poderão prevalecer contra a minha igreja, diz o Senhor Jesus. Percebe a autoridade que você tem de Deus? Percebe como é sublime a missão que Deus tem para a tua vida? E se nós não cumprirmos isso, se nós não fizermos isso, então não estamos sendo igreja. A natureza da igreja é esta. A igreja existe para avançar. A igreja existe para marchar. Um dos nomes que Deus recebe na Bíblia é Senhor dos Exércitos. Vou repetir, Senhor dos Exércitos. Isso aqui é guerra, isso aqui é batalha. Se eu não for um soldado desse exército, então eu sou uma fraude, eu sou uma farsa. Mas nós somos soldados. Sim, o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos, e Ele não perde batalha. Ele é o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E Isaías também viu que toda a terra está cheia dessa glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Aonde você chegar com a palavra de Deus, o Espírito Santo já foi na frente. Aonde você chegar, na universidade, no trabalho, onde você convive, onde você vai, o Espírito Santo já foi na frente. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, não é mais momento de ficar tímido, não é mais momento de ficar com medo. Não, lance fora todo medo. Assuma o teu papel em Cristo Jesus, a tua posição de missionário. Seja um intercessor, seja um semeador, seja um contribuinte, seja um evangelista, seja um discipulador. Faça alguma coisa, arregace as mangas e vamos trabalhar, porque é tempo de fazer missões. E se não fizermos missões, vamos dar com a cara na porta naquele grande dia. Jesus só vai receber aqueles que são seus, aqueles que são igreja, aqueles que são noiva. Como está o teu ministério? Como está aquilo que você tem feito para Deus? O que é que Deus está esperando de você? Você sabe que Ele tem expectativas a teu respeito. Será que elas estão sendo saciadas? Ou Deus ainda está frustrado com você? Se é que eu posso usar essa expressão. Como está o teu compromisso de exercer os seus dons para a glória do Senhor Jesus? Tudo começa em ser salvo, receber a revelação de Deus e conhecer quem é Jesus. Ser um adorador e exaltar quem é Jesus. E ser um missionário. Se esses 3 pontos não forem uma realidade na nossa vida, tudo está errado. Nada faz sentido. Mas se nós nessa noite
ouvimos o chamado do Senhor, então Ele vai cumprir o seu propósito para a nossa vida. Fique de pé na presença de Deus.